cada vez mais restauramos a casa, mais belíssimo ficou, mais história eu consegui saber dessa casa. Chegaram aqui professores históricos das universidades, foram à consulta da história dessa casa. Então, devagar, descobrimos a história da casa. Até a jaula de leão foi descoberta de um professor, porque ele disse que a casa foi famoso por uma jaula de leão. Eu pensei que era isso, eu nunca percebi. Eu até achava que era para os escravos. Só foi um erro total, graças a Deus foi um erro, né? Então, a casa até 1960 tinha 2 leões grandes aqui. Depois de 2 anos que nós abrimos a casa provisoriamente, o TV Globo fez uma reportagem que chamou a atenção de uma senhora que tinha na época 96 anos de idade e passou uma boa parte da infância aqui nessa casa. Ela pedia à filha, que já também tinha 70 anos, apanhar um táxi de longa distância, chegar aqui a chorar, e ficou feliz da vida que alguém salvou essa casa. E ela era a nossa ajuda muito grande, porque ela sabia onde estavam afrescos para baixo das tintas, onde eram os segredos dessa casa. Ela conseguia informar-nos sobre essa história dos leões, que tinham as últimas crias, que foram dados a uma casa em Olinda, que fugiram lá do jardim nos anos 78, a polícia matou eles. Depois eu ouvi essa história mesmo também das pessoas de Olinda, que dizem que era mesmo assim. Então foi muito interessante. Assim, devagar, descobrimos a história da Vila Ritinha, que era uma história muito grande, muito grande. A casa era uma casa muito importante para Recife. E agora, com esse tipo de informações, me forçou muito deixar aqui esse monumento restaurado para os próprios brasileiros, que são os donos desse país. Tem uma possibilidade de imaginar como foi a vida no passado aqui. Então eu tento tudo e faço tudo e mais uma para não deixar desaparecer a Vila Ritinha, para não ficar mais um estacionamento no centro da cidade. Quando começamos a restaurar a Vila Ritinha, e como isso era uma obra grande, a fachada, as janelas, tudo isso chamava muito a atenção do público na rua, que implicou que chegou aqui um jornalista do Jornal de Comércio e pediu uma entrevista, porque a Vila Ritinha, na época, há quase 8 anos atrás, foi a única casa que foi restaurada aqui na Rua de Soledade. Todos os outros eram degradados ainda. E eu autorizou essa entrevista. Essa entrevista foi muito bom, porque foi uma página inteira, muita gente leu, e isso trouxe aqui um grupo de artistas famosíssimas, como uma Daisy Pontes, uma Reinaldo Fonseca, para bater aqui na porta. Porque eu disse na entrevista com o Jornal de Comércio que eu quero abrir uma galeria de arte e abrir o espaço ao público. Eles adoraram a ideia. Num pleno domingo, tocava alguém na porta, a porta nem campainha tinha, e chegava lá esse grupo, gente muito educada, e disseram a mim: olha, nós somos o grupo Arte 40, e temos umas 20 artistas que são todos famosos, e nós estávamos a olhar esse ano para um lugar, fazer uma exposição em conjunto, num lugar diferente. Você tem interesse em fazer essa exposição? E eu disse: quero. A casa era uma ruína, nem janelas, portas tinha, nem luz suficiente tinha, nem ar-condicionado tinha, não tinha nada. O jardim foi quase sem plantas, uma bagunça. Eles se apaixonaram para a arquitetura da casa e até disseram: então pronto, nós damos um apoio financeiro, mandamos aqui umas empresas para fazer o base para fazer a exposição. Colocamos uma iluminação alugada para a galeria, tudo isso, e fizeram. A inauguração da Vila Ritinha foi um sucesso, com mais de 600 pessoas. Era tanta gente aqui que a polícia militar tinha que fechar a rua, porque estava um tumulto à frente da casa. Isso fez a casa, a Vila Ritinha, de um momento para o outro, um ponto cultural conhecido. Entrevistas foram feitas, a revista Continente,
a Folha de Pernambuco, todas as grandes revistas e jornais vão fazer reportagens na Vila Ritinha e até hoje continuam a apoiar os meus projetos aqui. Então, essa exposição foi um grande sucesso, até o Reinaldo Fonseca foi um magneto da exposição. Ele fez aqui uma exposição de uns quadros deles que trouxe muita gente ver aqui a Vila Ritinha e os quadros deles e, logicamente, também as obras dos outros artistas que também foram todas muito boas. Nessa época, eu criei uma regra. Eu não quero dinheiro para as exposições, só uma peça fica na coleção da casa. Porque eu disse, um dia, se Deus quiser, eu tenho uma quantidade de quadros que eu posso fazer um próprio museu que reflita o trabalho da Vila Ritinha durante os anos todos. Hoje em dia já tem muitas obras, todos os artistas sabem desse facto e eu escolho os quadros e faço a curadoria das exposições que até hoje foram todos um sucesso. Muito jovem, eu já morava há algum tempo em Nova York, que foi uma grande diferença entre a Europa, né, e os Estados Unidos. Nessa época eu também comprei uma quinta antiga em Portugal que tinha umas 300 anos e estava muito perto de Lisboa, do capital. E eu comprei essa casa e restaurou. Foi a minha primeira experiência com as casas antigas, eu sempre gostei. Então, depois disso, Portugal era sempre a minha central, porque era perto do norte de África, era mais perto dos Estados Unidos, como a Alemanha é mais longe, no final da Europa e Brasil, então você poupa 2 horas de avião, 2 horas e meia de avião, depende para onde vocês vão. Então depois eu vivia um ano e meio em África do Sul, em Cape Town. Então eu rodou o mundo, pode dizer isso. Agora, essas culturas todas são muito distintas uma da outra. E quando eu chegou a primeira vez em Brasil, eu ficou impressionado. Porque o único país que eu vivia até lá, que tem tantas culturas diferentes e todos vivem juntos, sem grandes problemas. Conosco que quantas religiões, com tantos pensamentos diferentes, com muitos gostos diferentes um do outro, para mim foi um lugar que eu pensava, olha, aqui se junta tudo que eu gosto. América Latina, África, Europa, e até a minha casa hoje é isso para mim, porque é um conjunto de tudo. Lógico, a parte principal da Vila Ritinha é a arquitetura europeia. Só tem muita influência da América Latina e da África. Começa com o jardim, onde você pode ter um jardim deste na Europa? Lá nenhum. Né? Então, por causa disso, eu me apaixonou para o Brasil. Por causa desse conjunto. E muita gente queixa hoje do Brasil. Até os próprios brasileiros queixam do Brasil. Eu acho sem razão. Porque vocês conseguiram alguma coisa que quase nenhum povo no mundo conseguiu. Vocês vivem juntos, mesmo juntos, um com o outro. Hoje eu considero Brasil o meu lar, é verdade, muito mais como o meu país de origem. Isso é uma situação muito interessante. Então, isso também me forçou a lutar para esse projeto e lutar para esse país que eu acho merece. Esse país seu mereceu até muito mais atenção. E a Vila Ritinha é uma pequena coisa que chama a atenção também no estrangeiro, mostrar ao mundo que existe uma cultura forte em Brasil, existem artistas muito bons, existem ideias diferentes. Temos muitos exemplos destes já. E todo mundo, daqueles artistas, eles todos ainda apoiaram a nossa casa. Então ficamos aqui já uma família, eu posso dizer isso. Estamos aqui todos juntos e todo mundo luta para essa casa não estar a morrer, né? Com essa crise no momento é muito difícil, porque é lógico, isso é todo mundo igual. Você precisa comer, você precisa uma casa, você hoje em dia precisa um carro, você precisa internet.
quando você não tem dinheiro, a última coisa que você precisa é investimento em arte. Infelizmente é assim, um facto, né? Isso dificultou os últimos 2 anos imensamente a nossa casa. Só com esse conjunto de amigos até conseguimos, até para os artistas, vender obras deles, manter eles trabalhar. Então a Vila Ritinha hoje acha em Recife um ponto muito importante para a cultura desse estado e para os artistas se encontram. E eu, com pouca força financeira que eu tenho, eu tento fazer isso tudo custo zero aos artistas. Até hoje eu não cobro ingresso nem para os concertos, nem para teatro, nem para literatura, nem para as exposições de arte. Isso é uma luta que a minha própria família na Europa não percebe que eu estou fazendo aqui mais. Porque eu tenho uma casa muito bonita na Alemanha que eu posso viver em outras condições. Eu tenho uma casa lindíssima em Portugal ainda que eu podia viver em outras condições. Eu me apaixonou para esse povo, para essa casa e para essa cultura. E eu acho é muito importante alguém luta para isso. E hoje em dia eu sei que são algumas pessoas que lutam para isso, então eu não estou sozinho, eu estou já com apoio moral de muita gente. Agora, apoio financeiro, infelizmente, nem da prefeitura, nem do Estado. Estou tentando manter essa casa com meu próprio dinheiro até essa altura está a chegar, né? Eu nunca esperava ganhar dinheiro com essa casa, porque eu já sabia da outra galeria, isso é uma ideia que não funciona. Você trabalha na área de arte por a sua própria paixão. Se você espera ser milionário, algumas são muito raramente isso no mundo acontece. Então eu não contei com nada. Eu quero ser aqui um lar para os artistas, uma plataforma para divulgar o trabalho deles, para a gente sinta-se bem, faça uma pequena viagem aqui na casa sobre as culturas, a arquitetura, aspira esse ambiente dessa casa que traga muito tranquilidade para uma pessoa. Você pode sentar aqui sem perguntar 2 ou 3 horas no jardim, só ouvir os passarinhos, ouvir o fonte de água cair e você está num outro mundo, né? Parece o centro de Recife, né? Então, isso é a coisa que eu quero. Então, na afiliação, até eu começo a modificar a casa, a sala de espelhos na casa, para um pequeno café bistrô, e eu próprio está a tratar a culinária para a Vila Ritinha se manter. Esse é muito trabalho, as festas que fazemos aqui, tudo feito por mim próprio e com os meus colaboradores, 2 pessoas, amigos que trabalham aqui também sem ganhar nada. E tentamos fazer esse pequeno milagre continuar, né? Como eu sou alemão, eu nunca sofri da colonização. A Alemanha não era uma cultura de ninguém. Na minha opinião, esse Brasil de hoje tem que ser a terra de todos. Esse Brasil de hoje é um resultado de história de décadas. Isso não é uma coisa que aconteceu de um dia para o outro. Todos tinham que ter os mesmos direitos hoje, na minha opinião. Ninguém tinha que ter mais ou menos, porque essa terra foi dos índios, isso é um facto. Todo o Brasil era deles. E os europeus ocuparam o país, roubaram tudo desse continente. Todos esses são factos históricos. Só não podemos ir para trás, temos que olhar para frente. Hoje, o povo do Brasil, como eu já disse antes, é uma mistura fantástica e todo mundo podia aproveitar daquelas coisas. Todas essas culturas têm que ser respeitadas e tem que ter uma própria. Tem que ser uma própria cultura, né? Esse conjunto. Até pode ser aproveitado essa diversidade para deixar o país se levantar e mostrar ao mundo como uma vida de muitas etnias pode ser um grande benefício para todos. E eu acho isso até hoje não está feito. Esse é o problema do Brasil, que
você não aproveita das coisas boas que você tem sem roubar as suas terras, os bens da terra. O brasileiro é muito criativo. Ele não tem para comer, ele arranja uma bicicleta, vende qualquer coisa na rua e sobrevive. Isso é uma qualidade. Você tem muita gente criativa, que é uma qualidade. Você tem um clima que permite muitas coisas mais que em outros países podem ser feitas, é uma qualidade. Você tem muitas qualidades. Então, a minha ideia, junta todas essas qualidades, o país vai se levantar, vai sair também daquela crise, vai ser respeitado outra vez no mundo, vai mostrar até outros países como se pode reorganizar um pensamento. Você tem essa oportunidade nas suas mãos, você tem que usar essas possibilidades que vocês têm aqui. Quando era possível fazer isso, eu estava pedir ao barão não separar esse palácio em 5 prédios, porque eu acho que este conjunto aqui no centro da cidade era único. E hoje em dia é uma coisa muito difícil de juntar tudo isso outra vez. Isso eu estava a pedir ao barão, de certeza absoluta, para facilitar o meu trabalho hoje.